Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos os esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do seu senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, nesta quarta-feira, dia 23, é uma continuação do Evangelho de ontem. E hoje Jesus ele vai um pouco além no trato daquilo que ele está falando. Veja, ele diz: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, ele se prepararia. E aí, Pedro faz uma pergunta, e essa pergunta é a chave de leitura para nós entendermos esse evangelho de hoje. A chave de leitura é: Pedro diz, Senhor, o Senhor conta essa parábola para nós ou o Senhor conta essa parábola para todos? Ora, então vamos entender. Na parábola de ontem, aquilo que Jesus disse no evangelho de ontem que nós meditamos, Jesus estava falando de modo geral. E agora aqui, Jesus está falando a todo aquele que foi confiado algum serviço específico na vinha do Senhor. Especialmente, o Senhor aqui está falando daqueles que foram chamados às ordens religiosas. Os bispos, os padres, os diáconos, mas também está falando a nós leigos, a todos nós que fomos confiados alguma tarefa, exercendo o nosso ministério régio que o santo batismo confere a cada um de nós. Então, a todos nós, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Aquele empregado que, sabendo a vontade do Senhor, pensar assim: meu patrão está demorando, e começar a se impacientar, a começar a relaxar no seu zelo, no trato com as outras pessoas, no trato. Isso quer dizer algo para nós. Isso quer dizer que aquilo que o Senhor nos confia como missão não pode ser um peso para a nossa vida, porque isso pode nos massacrar lá no final. Não pode ser um peso para cada um de nós. Veja, o Senhor nos confia talentos, o Senhor nos confia dons, o Senhor nos confia a vida de pessoas. E nós precisamos saber lidar com isso. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então o Senhor agora, ele sai daquele âmbito geral e ele começa a falar a pessoas específicas. Aquele que ele confiou o ministério, seja as ordens sagradas, seja os religiosos, seja nós leigos que fomos confiados a tarefas importantes dentro da grei do Senhor, dentro da vinha do Senhor. Nós precisamos então parar um pouco e fazer uma análise da administração que nós estamos fazendo daquilo que o Senhor nos confiou. O que nós estamos fazendo com a administração daquilo que Deus nos confiou? Porque veja, esse patrão,
é Deus. O patrão é Deus. E nós, o que estamos fazendo daquilo que o Senhor nos confiou? Porque, veja, aquilo que Deus nos confiou não pode ser um fardo para a gente. Então, diz a palavra, se o empregado, sabendo da vontade do Senhor, ele começar a se impacientar, ele começar a arrastar o seu ministério, a fazer aquilo ali, e aquilo ali se transformar num peso, então nós precisamos parar e estar diante do Senhor para receber dele força para seguir a missão. Eu me lembro aqui enquanto falo de Moisés, né? E isso é muito humano, é muito natural às vezes acontecer isso. Moisés foi escolhido por Deus. Se a gente ler lá o livro dos Números, no capítulo 11, nós vamos ver que o povo começou a se impacientar contra Deus e contra Moisés. E Moisés, não aguentando o fardo daquilo que estava, Moisés pede socorro a Deus. Ele diz, Senhor, se é para viver assim, tira a minha vida. Veja, irmãos, Moisés desejou morrer. Ele desejou morrer por quê? Porque ele não estava aguentando o peso daquela tarefa. Ele não estava aguentando o peso daquilo que Deus tinha confiado para ele. Ele estava fraco. Ele via as forças dele esvair. E a solução qual foi? A solução foi o Espírito Santo. Deus disse para Moisés, reúne 70 e eu vou tomar do Espírito que está em você e vou derramar sobre os 70, para que com a força que está em você, eles possam suportar o peso desse povo e possam caminhar. É bem verdade que grande parte daquele povo que saiu da terra do Egito, muitos deles não entraram na terra prometida. O próprio Moisés não entrou na terra prometida. Somente Josué e Caleb, daquela geração, entraram na terra prometida, que já estava no finalzinho da geração. Mas aquele povo da primeira geração, durante a caminhada, e isso é uma imagem bonita, porque a caminhada no deserto é a nossa caminhada aqui, a terra prometida, fazendo uma alegoria, uma leitura tipológica da Sagrada Escritura, a caminhada aqui, a terra prometida é o céu. É o céu. Então, nesta caminhada vamos ter muitas dificuldades, nesta caminhada nós vamos ter problemas de saúde, enfermidade, nós vamos ter tudo. E podemos fraquejar nesta caminhada. Muitos fraquejaram nessa caminhada. Mas veja, qual foi a solução lá em Números 11? A solução foi o Espírito Santo. E aqui veio bonito, meus irmãos. Nós não caminhamos sozinhos. Não caminhamos só. Nós temos a graça de Deus. Veja, e aqui bonito, não somos o povo do Antigo Testamento. Que o Espírito Santo ele era derramado sobre alguns poucos eleitos. Não! O véu do templo se rasgou, como nos fala o autor da carta aos Hebreus. Todos agora podem entrar. Todos agora podem entrar porque a porta está aberta. Depois de Pentecostes, como nos diz a profecia de Joel capítulo 3, como nos narra Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo ele foi derramado para todos. Todos nós agora temos acesso a esta graça maravilhosa. São João chama o Espírito Santo de Paráclito. Então é ele que vem fazer com que nós cumpramos a nossa missão e podemos chegar naquele dia derradeiro e dizer para o Senhor, Senhor, eis aqui o talento que o Senhor me deu, aquela administração que o Senhor me confiou, está aqui, está aqui. Foi difícil, teve problema de saúde, financeiro, teve doença, teve incompreensão, teve perseguição, teve tantos problemas, teve desprezo, teve cancelamento, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Aqui, está aqui. Toma o que te pertence. Eu fiz o melhor com aquilo que é seu. E poder ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu vou te confiar mais. É o que está dizendo a palavra aqui. Ele vai confiar a administração de todos os seus bens. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então veja, nós... E esse evangelho hoje se destina
a todos nós, mas de maneira especial, aqueles que foi confiado a algum ministério, alguma tarefa, pela menor que seja, na Santa Igreja de Deus. Tenha certeza, o Senhor irá cobrar isso de nós. E nós não podemos desanimar, mas volto a dizer, nós contamos com a graça de Pentecostes. Nós contamos com o auxílio da graça, com a sutileza da graça, porque tudo é para Ele, com Ele e nele. Tudo é para Ele. Então, meus irmãos, peçamos ao Senhor hoje essa grande graça de corresponder à altura. E eu encerro dizendo as palavras de São Paulo, que ele fala, se eu não me engano, a Filipenses. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa viver à altura do Evangelho, que nós possamos viver à altura daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Ele está nos chamando agora e daquilo que Ele ainda nos chamará para vivermos aqui a missão que o Senhor nos confia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.